Olá, pessoal. Posso ter a atenção de vocês? Vamos fazer acontecer, casa cheia. Que legal para vocês. Muito boa noite! Gente, que legal estar aqui com todos vocês. É um prazer estar de volta na Semana da Psicologia. Hoje eu preparei uma coisa que para mim é muito especial, que é um compilado de muitas coisas que eu venho estudando ao longo desses últimos meses, dos últimos anos, na verdade, que diz diretamente da formação do psicólogo. Então, esse encontro foi pensado muito, em primeiro lugar, para os meus alunos de técnicas em psicoterapia humanista. Quem que está aqui de técnicas? Eu sei que vocês estão aqui. Olá, pessoal do online também está aí. Mas também foi pensado muito para todo e qualquer aluno de psicologia que queira se formar bem, que queira ser um bom profissional. E eu estou aqui hoje para talvez desmistificar um pouco do que vocês acham que é ser um bom profissional em psicologia. Bom, para quem nunca veio, prazer, eu sou o Pedro, tudo bem? Como vai? Sou psicólogo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Big Brother, tudo certo? Eu sou psicólogo, mestre em psicologia clínica, um monte de coisa que vocês já conhecem. Tem o meu Instagram, que lá sai algumas informações legais também, que é no @psicopedroluz. E eu trabalho em vários lugares. Eu trabalho na Clínica Humanitas, que é um centro de saúde e educação aqui de Caçapava. A gente tem psicólogo, PO, Nutri, Físio, e é um dos patrocinadores da Semana da Psico. Eu trabalho na Escola FISC, Centro de Ensino, não poderia deixar de falar isso, como diretor pedagógico da unidade de Caçapava e Taubaté. Estou na clínica Kairos, que é uma nova clínica de psicoterapia que eu estou acompanhando aí com alguns colegas, estou fazendo grupos de estudos em humanismo, vai sair daqui a pouquinho uma análise psicológica da série Beberrena, que a gente fez, um papo entre 3 psicólogos, eu e mais 2, muito bacana também, vai sair em breve. E trabalho, né, assim, estou aí contribuindo para o Instituto Somos Todos Humanos, que é um instituto recente também, que eu estou muito afiliado. Eles estão lançando agora um curso de introdução, né, ao desmantelamento do racismo estrutural, voltado para psicólogos e para pessoas em geral, e eles também estão patrocinando o evento de hoje, então são parceiros, assim, né, pessoas, né, trajetórias, grupos que fazem muito parte da minha vida e que eu espero que façam da vida de vocês também. Vamos lá, pessoal, eu tenho alguns objetivos aqui. Eu, se sabem, meus alunos me conhecem, eu não aguento, eu gosto de dar aula. Então, eu preparei uma aula para vocês, eu preparei um momento para a gente poder trocar, para que a gente possa, talvez, sair daqui aprendendo um pouco mais do que é ser um bom psicólogo. Então, o meu objetivo aqui, principal, é fazer com que vocês saiam daqui sabendo o que é um bom psicólogo. É um objetivo grande e eu acredito que a gente vai atingir. Para isso, eu preciso falar para vocês o que não é. E talvez vocês todos aqui, na melhor das intenções, talvez nós, enquanto colegas já formados, talvez a gente esteja perpetuando um lugar, um saber de achar que a gente está mandando bem e não está, baseado nas últimas pesquisas que eu tive. Eu acho que eu queria aceso. Pode ser? É que eu sou o Pedro. Eu sou o Pedro Luz. Mas vocês vão ver pouca coisa que tem no slide, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Não se preocupem. Beleza? Eu vou passar algumas coisas para vocês. Bom, todos comigo, pessoal? Sim? Beleza. Ótimo. O que a gente vai falar hoje? Eu tenho uma trajetória com vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho do problema de pesquisa. Então, gente, isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente nunca para pensar um pouco na ciência. Eu falo muito para os meus alunos de filosofia que às vezes eles estão acostumados a engolir qualquer coisa que o professor fala, qualquer coisa que na escola a gente aprende e não questionar. E uma das coisas que às vezes a gente não questiona é como que a ciência em psicologia é produzida. Quando fala que determinada abordagem é melhor, ou que essa abordagem não é tão efetiva, parte-se da onde? Como que você pesquisa isso? Então, eu fui enveredando por esse caminho científico, li muita coisa, compilei tudo isso para vocês aqui. Então, o que eu vou falar está muito bem embasado por vários autores que eu vou trazer. E eu começo falando do BO, que é a gente avaliar se uma psicoterapia é efetiva ou não. Vocês já debateram em aula, muitas vezes, não, porque é aulinha, porque é TCC, porque é psicanálise, é psico... Não está rolando isso? Vocês estão vendo em todos os lugares. Qual é a base? Qual que é a origem? Vamos olhar cientificamente para o que está acontecendo? E aí, quando eu fui olhar, eu fui atrás por causa desse bendito debate da TCC e a psicanálise, pseudociência. Eu fui atrás, eu fui entrando num buraco do coelho da Alice do País das Maravilhas e eu fui sair do outro lado, descobrindo, reinventando o que é ser psicólogo. E aí, eu vou então, né, pensar com vocês quais são os caminhos de melhora, como que a melhora em psicoterapia acontece, quais são as boas habilidades de um bom terapeuta. E aí, a parte 4 é a parte mais importante. É quando eu vou apresentar para vocês um novo modelo, eu digo novo, apesar de já existir há alguns anos, mas que praticamente ninguém sabe.
E realmente, quando eu descobri como que a gente não está falando disso na graduação, eu já converso muito com a Monique de trazer esses assuntos para cá, porque são assuntos muito recentes mesmo. E de todas as faculdades que eu não vejo ninguém falando desse novo modelo de psicoterapia. Então, estou prometendo coisas grandes aqui mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho da prática clínica. A gente vai falar, e aí, o que isso interfere para vocês na prática clínica? Todo mundo topa esse esquema? Sim, porque não tem escolha, aquela coisa, né? Perfeito. Pessoal, para eu montar essa aula para vocês, eu parti dessa galera aqui. Essa galera é quem eu fui atrás de entender, especialmente o Frank Jerome e o Bruce Wampold, que eu espero que vocês se apaixonem por ele, gostem de se apaixonaram por Rogers, que é o cara que trouxe tudo o que eu vou falar hoje. Ele é o que a gente tem de mais recente em psicoterapia, que tem esse livro muito bacana, e chama O Grande Debate da Psicoterapia. O que faz, de fato, a psicoterapia funcionar. Ele é um professor emérito de psicologia de Wisconsin, nos Estados Unidos, e diretor de um instituto de pesquisa na Noruega. Então, tudo que eu vou falar está em nome dele. Na verdade, vocês... É uma grande armadilha vocês acharam que vocês iam ter palestra comigo, porque, na verdade, é o Bruce falando através de mim. Porque eu preciso trazer para vocês o que ele traz nas palestras dele. E, ao final, eu preparei um presente para vocês, que eu acho que vai ser muito bacana. Acho que todos os alunos aqui e todo mundo que vai gostar da palestra vai gostar do presente que eu preparei para vocês. Bom, pessoal, eu quero começar fazendo alguns combinados, né? Professor, aquela coisa bem de escola, né? O que eu quero? Eu imagino, quem está online, quem está presencial, você está aqui querendo ter um conhecimento, você está querendo fazer isso. Então, que você esteja aqui. Eu queria combinar que todo mundo aqui, eu sei que o celular chama, eu sei que os pensamentos intrusivos, assim, mas o que eu vou comer amanhã? Mas será que eu vou... E o trabalho? Eu sei que isso é muito convidativo para a gente escapar desse espaço aqui. Mas pela 1 hora que a gente ficar, vamos ficar junto inteiro, 100%? Online também, pessoal do online, é muito convidativo. Vou escutar lá as maluquices dele enquanto eu lavo louça? Não. Eu queria que vocês ficassem aqui comigo. Ok? Façam perguntas. Vocês vão poder me fazer perguntas. Essa não vai ser uma daquelas aulas que eu trago, onde a gente vai ter um grande debate, uma grande troca, mas, eventualmente, algumas perguntas pertinentes eu acho que são absolutamente possíveis de ser feitas. A gente não vai ter muita troca porque não tem tempo. E talvez, se vocês gostarem, eu possa voltar na próxima semana da psicologia e daí a gente segue conversando nesse grande esquema de pirâmide, que é eu vir toda semana da psicologia, né? Basicamente, eu já estou figurinha carimbada aqui, mas eu gosto muito. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui na faculdade é estar com vocês, estar com alunos de outros anos, né? Que eu não dou aula atualmente, então tem gente que eu já dei aula e está vindo porque, puxa, eu gostei daquela aula. Tem gente que ouviu dizer que, puxa, é bacana, eu quero aprender alguma coisa com esse cara. Então, eu fico muito feliz de estar com casa cheia, acho que é uma das palestras com mais presença. Então, eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Eu espero que vocês saiam daqui muito recheados, assim, de coisas. E aí, o que eu vou pedir de vocês? Se vocês quiserem, eu não consigo controlar. Mas se você quiser anotar mentalmente, anotar no celular, anotar no bloco de notas, é uma aula. Então, assim, se você quiser, você está em aula, você está em período de aula, não sei se você sabe, né? Semana da Psico é aula. Então, assim, usem isso aqui, porque alunos de psicoterapia vai cair na prova, tá? Obviamente. Óbvio, tá? Beleza. Vamos começar com algumas coisas importantes. A gente sabe que a psicoterapia funciona. Isso é fato. Por que ela funciona? Então, a gente sabe que a gente faz uma coisa muito mágica, muito louca, que é, as pessoas chegam em sofrimento, a gente faz alguma coisa em 50 minutos, a cada 50 minutos, a cada sessão, e a pessoa muda a vida dela inteira. Isso é grande, isso é enorme. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de entender por que isso funciona. E aí eu queria fazer uma pergunta, especialmente para quem já é decidido da sua linha teórica. Estou falando com vocês assim, eu sei que eu sou TCC, eu sei que eu sou humanista, eu sei que eu sou da psicanálise, nasci, sabe? Igual você escolhe casa do Harry Potter, assim, eu fui escolher. Não, você sabe. E mesmo para quem está em dúvida, mas se filia a uma abordagem específica. A pergunta que eu faço para vocês é essa. O que faz com que a sua abordagem específica funcione? Como que ela se difere das outras? Alguém conseguiria me dizer? Puxa, eu aposto na análise do comportamento, eu aposto na psicanálise winnicottiana, porque ela funciona assim, assim, assado, e isso que faz ela funcionar. É difícil. Se tivesse mais tempo, eu ia fazer vocês ficarem em duplas e conversarem. Vocês sabem que eu adoro fazer isso, mas eu não vou ter tempo, tá bom? Porque vão ser quartetos, não vai ter tempo mesmo.
a gente fica assim, beleza, funciona, a gente sabe que funciona, quem já é formado viu na faculdade, quem está na faculdade fala, meus professores falaram que funciona, e que essa abordagem funciona, e que isso funciona porque funciona. E a gente não questiona muito isso. Não estou querendo questionar a ciência, estou querendo justamente questionar os pressupostos que validam essa ciência. Para isso, pessoal, eu queria partir do zerinho. Então, a gente sabe que a psicoterapia funciona. A gente sabe que ela é uma prática daquilo que a gente chama de cura social, cura pela sociedade, né? Então, isso não é uma coisa exclusiva dos humanos, as formigas, as abelhas, vários outros animais fazem isso. Então, a abelha, quando ela está doente, ela bate muito as asas dentro lá da casinha delas, isso esquenta a colmeia toda, isso cumpre uma função meio que de uma febre coletiva, e todas se inflamam para que uma possa se curar. As formigas, quando estão com algum ferimento, quando estão com algum problema, elas se esfregam uma na outra, e por esfregar, elas criam uma corrente de anticorpos, que depois dá a volta nessa formiga machucada, e elas se recuperam. E nós fazemos o quê? Qual que é o nosso ritual? É conversar. Então, a capacidade de conversar é o que faz com que o processo de saúde se instaure durante uma sessão. A psicoterapia é óbvio, né? Ela foi comprovada já há anos, né? Vocês estão num curso que tem muitas décadas já, porque foi comprovado que a psicoterapia funciona. O mais alto padrão, assim, o mais alto calibre de qualidade em ciência são os estudos clínicos randomizados, que é quando os pesquisadores não sabem exatamente o que estão pesquisando, não tem nenhum viés de observador, e o que a gente vê é que sim, a psicoterapia funciona. Nesse contexto, a psicoterapia funciona tanto quanto, em alguns lugares, em alguns modos, mais do que os remédios psiquiátricos, tem efeitos positivos mais duradouros, não causa dependência. No máximo, você fica dependente do seu terapeuta, que você não quer abandonar a terapia. Mas você não fica fisiologicamente dependente, como é o caso de remédios psiquiátricos. E aí, a gente entra num problema que é como que eu vou pesquisar a eficácia da psicoterapia. E aí eu fui atrás disso e eu descobri que tem um buraco na ciência. A gente acha que a ciência é tão linda, né, tão perfeita, mas ela tem um grande buraco, que é ninguém sabe direito como pesquisar a eficácia de psicoterapia. Vocês sabiam disso? Eu vou explicar para vocês. A gente tem dois problemas. Primeiro problema para ver se uma psicoterapia é boa. Todas as nossas pesquisas, na sua maioria, estão enviesadas por aquilo que a gente vai chamar do modelo biomédico. Então, qual que é a perspectiva do modelo biomédico? Já tiveram isso em aula de ciências. É a ideia de que, assim, se você tem um problema, você tem um vírus ali, você tem um corpo estranho, você tem uma bactéria específica, portanto, você vai ter um tratamento específico, que é o antibiótico. Então, nós nos relacionamos com o sofrimento mental da mesma forma. Você tem a crise de pânico, então nós temos que curar a crise de pânico. Você tem transtorno de ansiedade, você tem que curar o transtorno de ansiedade. Tudo muito individual. Esse modelo biomédico é um modelo que faz com que vocês tenham, por exemplo, 48 milhões de aulas de psicopatologia. Vocês têm um monte de coisa voltada para o sofrimento, voltada para a dor, para curar a dor, porque estar bem é estar sem dor. E isso é muito válido para muitas áreas, mas não para a psicologia. E um segundo problema, gente, existem muitos modelos diferentes em psicoterapia. Esses muitos modelos, esse excesso de teoria, ele significa que a gente dá muita ênfase para a psicopatologia. E faz com que, bom, eu tenho tantos campos de psico, que, claro, cada campo vai estudar a sua própria teoria. E daí o que a pesquisa da própria teoria descobre? Que a própria teoria funciona. E daí a gente tem pesquisas fechadas. Então, os psicanalistas pesquisam, fazem testes dentro da psicanálise e descobrem que a psicanálise funciona. Os comportamentalistas fazem pesquisas dentro da comportamental e descobrem que funciona. Então, a gente está preso, literalmente, assim, né, bem nessa perspectiva de bolha que a gente fala, redes sociais, as bolhas. Existem bolhas epistemológicas na ciência também. Pedro, mas quantos modelos tem? Não deve ser tanto assim. Tem o quê? Tem a TCC, tem análise de comportamento, tem psicanálise, humanismo, né? Tem aí umas 5, 6, né? E aqui eu vou apresentar para vocês todas as terapias que eu não posso chamar de psicoterapias, mas são terapias que se preocupam com o estado psíquico das pessoas. Vamos lá. Nós temos uma conta de 216 modelos em terapias de saúde mental.
Não que tudo isso, para nós, seja considerado psicoterapia científica. Mas se você for encontrar alguém que busque a terapia do hip hop, você vai encontrar. Você vai buscar alguém que vá para a terapia do super-homem, do super-herói, você vai encontrar. A gente tem muito modelo, a gente tem muita teoria sobre o que é o bem-estar, sobre como cuidar. E aí é o problema óbvio. A gente não sabe como pesquisar. Como que eu vou pesquisar tudo isso? Não sei de onde. Como que eu vou criar uma hipótese para que todos os psicólogos do Brasil, do mundo, falem a mesma língua? Essa é um pouco da tentativa que a gente pode fazer nesse século. Abandonar as vias que não são tão científicas, que não estão alinhadas com o que eu vou falar agora. Mas é muito difícil. E aí, pessoal, tem solução? Tem solução? Tem como a gente achar o que de verdade funciona? Porque se a gente for fazer pesquisa, cruzar dados de 216 modelos, a gente não vai sair daqui. Qual é a solução? Esse é um dos maiores slides da nossa aula de hoje. Assim, é a introdução, né, do que eu vou dizer. Vamos lá, agora eu preciso que vocês digam para mim. Como que você avalia a eficácia da terapia? Qual que é o critério? Chutem palavras para mim. Cura, resultado. Obrigado, Simeia. É o resultado. Perfeito. É o resultado, ou seja, eu quero avaliar o resultado do quê? Essa é a pergunta. Eu estou querendo avaliar se o que funciona bem. Baseado no que você está vendo se a psique funciona bem ou não? Pode chutar. Eu sei que a psicoterapia funciona. Ela melhora o estado psíquico da pessoa, a pessoa não se mata, ela para de ter crise, ela tem mais prazer na vida, ou seja, ela teve resultado. O que a levou a ter resultado? Fundamentalmente, as nossas pesquisas querem comprovar que é a teoria que deu esse resultado. É a TCC que fez dar certo esse resultado. A técnica da TCC que foi. Ah, não, mas é o humanismo, é a teoria do humanismo, é aplicar as técnicas do humanismo que faz ter esse resultado. Não é? Não é isso que vocês estudam? Sim. Teoricamente. Vocês têm aula das teorias, certo? Estamos há quase 100 anos fazendo a pergunta errada. E aqui está a sacada do negócio, galera. Vocês estão comigo? Vocês estão sentindo o calor desse momento? É um momento muito importante, porque é uma virada de chave na graduação de vocês. Estou prometendo isso, porque é de verdade mesmo. A gente não tem que ver se as teorias geram resultado. A gente tem que ver, cruzar os resultados com outra coisa, que é as competências do terapeuta. Independente da abordagem. Isso é o modelo em saúde que se chama fatores comuns. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. O modelo de saúde de fatores comuns prevê que é possível um paciente, um cliente, adquirir saúde, bem-estar, ter alta em muitas abordagens e que o que vai determinar o sucesso dessa teoria, dessa terapia, não é a teoria. São algumas habilidades desse psicólogo, que eu vou dar para vocês essas habilidades. Vocês vão sair daqui sabendo quais são. Precisa ficar até o final. Ok? Prometi bastante coisa. Para eu poder explicar da onde que vieram os fatores comuns, ou seja, os fatores de sucesso em psicoterapia que são comuns a qualquer abordagem científica, né? A gente não vai usar a teoria do super-homem aqui, a terapia do super-homem. A gente vai usar as que a gente sabe que estão consolidadas. Para a gente saber disso, eu quero contar para vocês uma história. Quando vocês pensam em história da psicologia, vocês pensam em quem? Quem que vem? Freud, quem mais? Wundt, quem mais? Jung, quem mais? Frankl, Rogers. Quem mais? Beck, Lacan. Vocês pensam, por acaso, no Saul Rosenzweig? Não, a gente não pensa no Saul Rosenzweig. Sei lá como falar o nome dele. Rosenzweig. Eu falo porque parece bacana esse nome. O mocinho simpático, ele era friend de quem? Do Skinner. E o Skinner que ficou famosinho, né? Mas ele estava lá, estudou com o Skinner. E ele, em 37, faz um artigo muito bacana chamado Alguns Fatores Comuns Implícitos
em diversos métodos de psicologia. Tenho certeza que vocês nunca viram esse artigo. Você não estuda isso. Aí, um outro cara, chamado Jeremy Frank, faz um livro muito bacana nos Estados Unidos, chamado Persuasão e Cura. Um estudo comparativo de psicoterapia. Ele já estava pensando no que tem de comum entre as diferentes abordagens. Aí tem um cara, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Carl Rogers. O Rogers, e eu me considero humanista por causa dele, porque ele prevê que a abordagem centrada na pessoa, na verdade, não é uma abordagem, é um jeito de pensar psico. E ele já vai começar a pensar, especialmente no livro mais no fim da vida dele, né, meio que uma autobiografia dele, um jeito de ser, ele já começa a falar, olha, pode ser que eu esteja farejando uma coisa bacana, que é algumas coisas comuns, independente da abordagem. E aí, por fim, o nosso estrela da noite, a pessoa mais importante para nós, o Bruce Wampold, que faz o livro que eu falei para vocês, que é o Grande Debate em Psicoterapia. Essa galerinha aqui são só alguns dos autores que começaram a pesquisar fatores comuns. Tem muito mais gente que fez isso. E aí, eu vou resumir para vocês diversos artigos dos fatores comuns. Eu vou trazer duas descobertas importantes. Primeira descoberta, uma pesquisa enorme, que já era uma replicação de uma pesquisa anterior, né, só que com uma amostra maior. A efetividade da terapia cognitivo-comportamental, centrada na pessoa e psicoanalítica, né, nos Estados Unidos. E o que eles descobriram? Primeira coisa, não há variação significativa de resultados entre as abordagens. Olha o que eu estou falando. Não há variação significativa de resultados entre as abordagens. Mas, Pedro, como que isso é possível? A gente sabe que tem terapia que funciona e terapia que não funciona. Só que o critério que a gente está usando para avaliar isso está errado. Eu vou dizer para vocês qual é. Segundo, os melhores terapeutas, consistentemente, têm os melhores resultados. Eles começaram a ver que quem era um bom terapeuta e desempenhava umas funções muito bacanas, com uma abordagem e outro, assim, na amostra que eles pegavam, todo mundo era da TCC, todo mundo era da psicanálise. Se tinha pessoas que consistentemente não tinham pacientes com alta, e se tinha pessoas dentro daquela linha que consistentemente tinham pacientes com alta, e que relatavam que estavam bem, aplicando escala, falando que estavam se sentindo melhores. Então, a gente começou a ver o quê? Que o terapeuta é o fator comum. Ele é a liga que faz ou não a psicoterapia funcionar. Vocês têm aula de psicoterapia, quando vocês têm aula de psicologia, a gente pensa o paciente, pensa o problema, pensa a teoria, a gente não pensa no terapeuta. Os livros não falam isso assim, ó, você como terapeuta, no máximo a gente fala de transferência, contra-transferência, vínculo, mas vínculo tem a ver com a relação. E as competências do terapeuta que ele tem que ter. Isso é que essa galera começou a descobrir. E aí, os fatores comuns nos apresentam três, eu não quero dizer abordagens, mas três grandes campos, três grandes caminhos para as pessoas melhorarem. São três vias de cura, três vias de tratamento. Então, esquece, deixa lá fora rapidinho a separação entre as abordagens. Pense em qualquer profissional psicólogo que você não saiba a abordagem. Você pode ajudar um paciente por uma primeira via, que é a via do cuidado. Então, a via care, né, quer dizer caring, attentive, real, empathetic. Cuidador, atento, real e empático. Então, eles descobriram que, independente da abordagem, o terapeuta que oferecia suporte e apoio, que se importava, que buscava ser compreensivo, que transmitia confiança, que gerava confiança, que era caloroso, eles têm uma pesquisa muito grande de warmth, né, de calor humano, que eu vou falar para vocês já qual é. Se ele é genuíno, então descobriram que esse conceito do Rogers é um conceito que está, de fato, como denominador comum para todas as abordagens. Como que eles descobriram isso? Estudando muito placebo. Então, existem muitas pesquisas de placebo, não sei se vocês sabem que placebo não é aquela coisa de, no fundo não funciona, mas parece que funciona. O conceito de efeito placebo é, a coisa funciona porque você acredita que funciona. Isso é comprovado. Então, fizeram vários testes. Assim, tem uma pesquisa, eu vou deixar para vocês um vídeo que vai poder explorar melhor, do próprio Bruce Wampold, na Noruega, falando disso. Efeito placebo, como que você estuda? Eu dou uma picadinha lá num paciente, assim, olha, vai ter uma agulha aqui para você, e a gente injeta uma coisa que dá alergia.
nele, de propósito, só que sem ele saber. E aí, ele falou, olha, deu alergia, passa aqui essa pomada. Uma pessoa passa, um cuidador, né, um enfermeiro, diz, ó, essa é uma pomada que vai te melhorar, vai embora. O outro, desde cedo, cuida dessa pessoa, chama pelo nome, fala que a pomada é um máximo, que a pomada vai tirar a dor na hora. Os resultados de recuperação da pele são mais rápidos a partir daquela relação com aquele enfermeiro caloroso. A gente sabe que você falar para um paciente que ele vai tomar morfina faz com que ele reporte que a morfina é mais forte do que ela é. Então, o simples fato de eu ser cuidado humanamente por alguém já sobe minhas chances de saúde. Por eu ser cuidado, afetivamente. Porque estamos falando de psíquico. A gente está falando, então, assim, se aquilo te faz se sentir melhor, você já está se sentindo melhor. Não precisa ter necessariamente ali embaixo, a causa ali. Isso que é o efeito placebo. Segundo caminho, a via da esperança, ou da expectativa. Então, eles comprovaram que psicoterapeutas que conseguem mostrar que são competentes nas suas orientações verbais, que eles conseguem transmitir uma esperança de melhoria, isso funciona. Pedro, me dá um exemplo mais concreto. Quem aqui já viu, já presenciou isso? Vamos lá. Como que a gente aprende as coisas? Levanta a mão para mim, eu queria saber. Quem aqui já fez isso e já tomou choque? Levanta a mão. Sempre tem alguém. Ok, os atentados. Então, primeira via que a gente aprende por experiência, certo? Eu aprendo por experiência. Eu vivi. Qual que é a segunda via de aprendizado? Quem aqui viu alguém tomando choque? Daí você pôs a mão depois? Não. Você aprendeu por observação. Ok? Tranquilo. Quem aqui nunca colocou a mão na tomada porque os pais falavam que não podia? Vocês aprenderam porque alguém que você confiava te deu uma orientação. Você foi capaz de aprender uma coisa sobre a vida a partir da palavra de alguém. E é por isso que o livro do Jerome Frank chama Persuasão e Cura. Persuasão não é aquela coisa de marketing, que a gente pensa em persuasão já como vendas, não é isso. Persuasão é você ser capaz de transmitir segurança a ponto de que o outro acolha a sua sugestão, potentemente. Quem faz terapia sabe que o terapeuta não aconselha, porque quando ele dá, a gente vai escutar. Quando ele fala, ó, cuidado com isso, a gente, se tem vínculo, a gente ouve. Como a gente ouvia dos nossos pais não pôr a mão na tomada. Então, aqui eles descobrem que tem uma capacidade de comunicação, de você conseguir construir uma narrativa de tratamento que faça sentido para essa pessoa, é fundamental. E que o paciente, o cliente, tenha confiança na sua competência. Essa é a segunda via que eles viram, independente da abordagem. Vocês estão comigo, né? E qual que é a terceira via? É óbvio, a via específica. A via de cuidado que depende de técnicas específicas. Então a gente sabe, por exemplo, que a hipnose ericksoniana, a hipnoterapia, cuida de algumas coisas bacanas, funciona essa técnica, que é da hipnose. A gente sabe que essa ideia, né, de reestruturação cognitiva, ela funciona, depressão grave, você tem muitos transtornos, muita coisa. Cadeira vazia da Gestalt, técnicas práticas que se comprovam que são técnicas daquela teoria e que funcionam. Mas o que os estudos dos fatores comuns perceberam é que não tem diferença no resultado para depressão, para ansiedade, para transtorno de estresse pós-traumático, para abuso de substância. De novo, foi desse estudo aqui que a gente tirou isso. Então, o que o Bruce Wampold fala, não importa muito a técnica. A técnica é uma via de cuidado. Mas da via 1, da via 2, da via 3, qual que a gente passa 5 anos estudando? A via 3. Qual que é a técnica certa? Vocês chegam e perguntam na aula, qual que é a técnica? O que eu aplico agora? A gente está aqui no modelo biomédico do negócio. E aí, pessoal, aqui, né, os resultados. Esses resultados para os 3 tratamentos foram geralmente consistentes, mostrando que abordagens teóricas diferentes equivaliam a resultados parecidos. Claro, tinha que ter cuidado com a amostra, é uma pesquisa que a gente tem que fazer mais, mas o que se comprova aqui é que, olha, pode ser que a gente está ensinando, a gente está aprendendo, a gente está discutindo psicoterapia errado. A gente está focado numa terceira via só. E aí,
tem um grande fator aí, que é o terapeuta. Quem é essa pessoa? A gente passa a vida pensando no cliente, pensando na psicopatologia. A gente não olha para as nossas habilidades. E aí, eles também foram atrás de descobrir o que faz bons terapeutas. Agora, pessoal, eu estou entrando no miolo do negócio, que é assim, o resumo do creme de la creme. Vocês estão comigo? Vocês estão? Estão sentindo tanta animação quanto eu? Acho que não, né? Porque eu tomei muito café. Mas, o que faz bons terapeutas, pessoal? Primeiro de tudo, eles descobrem que tem terapeutas bons em várias áreas. E que os terapeutas bacanas são consistentemente bons, onde quer que eles atuem. No hospital, na clínica, na educação, para onde eles acompanharam várias pessoas por décadas. E viram que quem era bom. Que aprendia a ser bom, mas que eles desempenhavam algumas funções, eles tinham algumas habilidades que não tinha nada a ver com a teoria. Tinha a ver com eles funcionar como uma pessoa bacana. E eu vou falar que habilidades são essas. Até porque a gente já sabe que a gente tem que avaliar os resultados do paciente. Ou seja, para eu saber disso, eu sei que determinados psicólogos têm pacientes que têm mais alta, têm clientes que têm mais alta. E aí, o que eles descobriram? O que não faz diferença para determinar um bom terapeuta? Abordagem, idade, personalidade e experiência. Eu sei, os professores devem estar chocados, assim, calma, professor, já está tudo certo. Ou seja, um outro terapeuta me avaliar, porque nos Estados Unidos tem muito isso, para entrar na clínica você tem que ser avaliado por um outro terapeuta mais experiente. Não, vocês estão tirando foto disso, aguardem os próximos gráficos. Esse é um gráfico que avalia os resultados de determinados psicólogos. Então, os psicólogos que são bons sempre vão ter cada vez mais pacientes que têm alta. Psicólogos que são ruins, ou seja, que não desempenham bem essas habilidades, eles vão ser consistentemente ruins. E vocês sabem, nesse estudo todo, cruzando abordagens, qual é a proporção de sucesso de psicoterapia? Qual que é a proporção de sucesso? É 1 para 3. A cada 3 pessoas que fazem terapia, uma tem resultado. E isso é o melhor dos casos. Essa é a melhor métrica que a gente tem. Outro gráfico, ao longo do tempo de tratamento, psicólogos bons têm pacientes que ficam cada vez melhores. Psicólogos ruins têm pacientes que ficam cada vez piores. Lá na sessão 15, o paciente tem 0 chance de melhorar com aquele terapeuta. Pedro, mas o que é ser bom, o que é ser ruim? Eu vou falar para vocês. E um gráfico muito importante, a gente acha que com o tempo a gente melhora. O que eles descobriram numa grande pesquisa de décadas é que as nossas habilidades não melhoram com mais tempo. Pelo contrário, a gente piora um pouco. É um pouco daquele efeito do Dunning-Kruger, né? Que é quando a gente acha que a gente sabe, a gente começa a mandar mal. É isso, é aquele efeito. Quando você acha que você sabe alguma coisa, é porque você não sabe o quanto que você não sabe. Por isso que você acha que você sabe. Então, isso aqui, ó, anos formados. 5 anos formados, 10, 15 anos formados. A gente não melhora, assim, nessa escala dessas competências. Por que a gente não melhora? Porque ninguém está falando de quais habilidades são essas. Então a gente está indo para congresso, a gente está fazendo, comprando apostila, comprando teste. A gente não está desenvolvendo as habilidades que a gente precisa desenvolver para ser um bom terapeuta. Vamos ver que habilidades são essas? Eu acho que é isso que a gente quer saber, né? Para isso, eu preciso falar desse teste. Que é o seguinte, como que eles pesquisaram isso? Uma pesquisa muito bacana do Tim Anderson, que ele fez o seguinte, para eu poder avaliar cientificamente, o ideal seria que o mesmo paciente fosse atendido por vários terapeutas. Aí eu ia conseguir, mas tem como? A gente não tem super gêmeos aqui, multiplicar pessoas e ter a mesma queixa. Não tem como fazer isso. Porque são muitas variáveis, vínculo, a gente sabe que é muito delicado. Então o que eles pensaram? Olha esse experimento aqui. Ele gravou cenas de clientes relatando, né, momentos de pessoas relatando queixas muito desafiadoras. Queixas, assim, que de arrancar o cabelo, aquele caso cabeludo, que você não sabe o que fazer. Ele gravava isso. E mostrou para vários terapeutas. Ele já sabia quais terapeutas tinham as habilidades. Ele já tinha avaliado que esses terapeutas frequentemente tinham pacientes que tinham mais alta, que tinham clientes que tinham mais alta.
Ele já sabia, por exemplo, desses todos, que esse sabia o que estava fazendo, de acordo com a pesquisa que eles estavam conduzindo. E aí, a gente percebeu que não interessava a abordagem dessa pessoa. Interessava algumas habilidades que ele tinha durante... Porque daí o que ele fazia? Ele mandava essas gravações e pedia, terapeuta, grave, como que você responderia para essa pessoa? Ele começou a avaliar as respostas dos terapeutas. E começou a ver o que tinha de comum entre todos os terapeutas que eram bons. Foi aí que ele descobriu essas habilidades. Que são as habilidades de facilitação interpessoal. É daqui que a gente tirou isso. Então, as habilidades de facilitação interpessoal. Momentos difíceis de psicoterapia e a resposta apropriada do terapeuta. Aqui são as habilidades. Isso que eu vou mostrar para vocês ainda não são os fatores comuns. Isso são só as habilidades de um bom terapeuta. Ele descobriu que um bom terapeuta tem fluência verbal. Ele desenrola a fala. Ele é bom de conversar. Ele é eloquente, não no sentido erudito. Ele é eloquente no sentido de adaptar sua fala ao outro. Ele sabe dar volta, ele sabe voltar no assunto. Ele tem eloquência, ele tem oratória. Ele tem persuasão. E, de novo, a gente está muito pós-pandemia viciados na persuasão, pensar como marketing. Não é isso. Não é convencer o paciente do que você vai fazer. É outra coisa. Persuasão é falar transmitindo autoridade. Um bom terapeuta, ele tem percepção emocional. Ele é capaz de identificar o que o outro está sentindo, comentar sobre isso. Ele é capaz de saber o que ele está sentindo, ter percepção própria das próprias emoções. Ele tem modulação afetiva, né? Ou seja, ele sabe manejar suas emoções durante o processo clínico e sabe expressá-las. Ele é caloroso e acolhedor, né? Ele foca no outro e sabe navegar situações desafiadoras interpessoais. Que é a via, justamente. Lembra a via da competência, lembra da expectativa, a via 2, a via 1, e aí as vias específicas, que são as teorias, e eu vou falar disso para vocês, elas têm um lugar aqui. A gente não gasta muito tempo pensando nisso aqui. A gente fica estudando DSM. A gente fica estudando qual a próxima psicopatologia. A gente não fica estudando como que está a minha percepção das minhas próprias emoções. A gente não pensa que ir para a terapia é estágio, praticamente. Porque você está desenvolvendo a habilidade de se conhecer para poder conhecer o outro. A gente não presta atenção que... Eu falei isso, eu estava numa palestra ontem na Unital, e eu estava falando disso, que quando eu dou trabalho em grupo, eu não estou tão interessado só no resultado que eles vão apresentar. Eu estou interessado em ver os pequenos grupos. Eles vão brigar, não vão brigar? Vai pedir desculpa, não vai? Como que eles lidam com essas relações? Porque é isso que determina um bom profissional no futuro. Não é se ele decorou qual que é o livro do Rogers. Então, isso que vocês acham assim, projeto integrador, porque não sei o quê, tem que fazer trabalho, que saco, eu queria que ninguém enche saco, e vou aqui fazer minha aulinha, vou me formar, você não vai ser um psicólogo bom. Justamente porque as habilidades que a gente sabe que faz um psicólogo bom, a gente acha que é frufru, não, isso daí, cada um com seu jeito. E não, tem algumas habilidades que a gente tem que desenvolver. E aí sim, vocês estão comigo? Agora sim. A via do cuidado, somada à via da expectativa de um bom tratamento, somada à via específica de tratamentos a partir da teoria, junto com essas habilidades do terapeuta, é o que a gente chama de fatores comuns. Ok. Para a gente poder ir para os fatores comuns, eu vou dizer para vocês quais são, eu quero mostrar o gráfico mais importante do dia de hoje. Eu até coloquei no slide para não me deixar mentir, porque eu sempre falo que todos os gráficos são os mais importantes. Mas esse, de fato, é o gráfico mais importante. É um gráfico que avalia a efetividade da terapia versus quais coisas levam a maior efetividade. Vocês entenderam? Quais critérios, quais conceitos mais contribuem para a efetividade da psicoterapia? E são esses. Ou seja, fatores específicos, ou seja, coisas que dependem da abordagem, não produzem tanto efeito quanto algumas coisas que são independentes da abordagem. E você passando 4 anos angustiado, qual que é a minha linha? Assim, você está com um falso problema na mão. A gente vai falar, você pode fazer especialização, é bacana que você faça.
A especialização é o chão sobre o qual você vai se erguer. Você vai pensar o mundo a partir daquele campo teórico. Mas é isso, é pensar. Mas você não vai agir necessariamente, você não vai fazer dentro daquela caixinha. Porque o que mais identifica, o que mais faz diferença são outras coisas. Esse gráfico não é chocante? Porque pensa que, às vezes, na nossa faculdade, 5 anos de curso está aqui, ó. A gente fica focado aqui. E não nisso aqui tudo. Isso, para mim, foi muito chocante. Eu fiquei assim, eu juro, eu fiquei meia hora olhando esse gráfico. Tipo, repensando todas as minhas escolhas de vida. Tipo assim, como assim, cara? Ninguém nunca me falou isso. Eu vou até aumentar o gráfico para vocês. E aí, pessoal, vamos entrar então, vamos explorar um pouco esses conceitos. Lembrando, os fatores não são tão específicos, as coisas meio que se confundem, porque é uma pesquisa muito nova. A gente não tem ainda nomenclatura para as coisas. Mas, frequentemente, a gente está listando nas pesquisas que eu encontrei 7 fatores que vêm geralmente em duplinha. Então, duplinhas de fatores, mais ou menos 14. Né? Então, 7 com 7 dá 14. Vamos ver quais são. Agora é o creme de la creme de la creme de la creme. Agora é o recheio. É o núcleo do átomo para hoje. Átomo tem núcleo, né? Eu não sei. Tá. Primeiro fator, e de novo, não tem ordem, tá? Não tem ordem. Mas, claro, empatia e genuinidade. Nenhum critério, esse eu diria que é o mais importante mesmo, eu já vou voltar para lá, só para vocês saberem, ó. Relação real é o que mais significa um efeito positivo. Então é isso, né? Os meus alunos de humanismo sabem o que quer dizer congruência, se já tiveram isso comigo. A gente sabe que congruência é quando você está alinhado como terapeuta entre o que você vê, o que você fala, o que você pensa, o que você sente. Você está presente, está inteiro. Você não está performando que você é um psicólogo melhor que você é. Você não quer fingir uma seriedade que você não tem. Você não. E eu acho que quando eu recebo vocês assim muito interessados nas minhas falas, quando eu vejo vocês, puxa, quero ir na palestra e tal, eu espero que eu esteja conseguindo transmitir essa genuinidade. Que assim, eu tô aqui inteiro conversando com vocês. Preciso fingir que eu sou um professor, preciso fingir que a gente tá aqui. Eu tô aqui conversando. E trazer essa presença para a psicoterapia é, primeiro, porque da onde que vem o medo? Da onde que vem o medo de ser real? Vem do modelo biomédico, que eu tenho que usar a coisa aqui, sabe? A gente aprende psicanálise, divã, uma coisa meio assim. A gente está vendo que não é muito por aí. Então, uma relação real é o mais importante. Segundo, aliança e consenso de objetivo. Então, aliança, vínculo, colaboração, a gente está fechado um com o outro. E a gente ter ciência, ambos nós, de qual que está sendo o objetivo daquele momento da terapia. O paciente entender e concordar, e eu entender e concordar para onde que a gente precisa seguir. Às vezes você fica meses elaborando o que está acontecendo, para onde que a gente vai. E esse é o trabalho. Às vezes quando você encontra, beleza, é aqui que a gente precisa chegar, você já chegou. Porque você passou tanto tempo pensando no que precisa ser feito, que o paciente já foi elaborando. Próximo. Você fornecer algum tipo de estrutura de tratamento e de sanção. Sanção no sentido de corte, de limite, de... Acho que de... Eu vou explicar para vocês, mas é basicamente o seguinte. Eu quero que vocês foquem aqui, ó. Narrativas de tratamento. Isso é uma coisa que ficou muito clara na segunda via, a via da competência, a via da expectativa, que é o seguinte. Os melhores terapeutas eram aqueles que conseguiam comunicar para o paciente algum tipo de framework, né? A estrutura estava ali como framework. Algum tipo de narrativa sobre a doença da pessoa que fazia sentido para a pessoa. Então, quando você é capaz de falar, olha, você me falou que você se sente dessa forma, eu fico imaginando que você se sentiu assim, mais ou menos porque aquilo lá aconteceu, e daí isso que está sustentando um... E a pessoa, é isso, alguém me entendeu. E daí quando você cria uma estrutura que não tem a ver com falar jargão técnico, não tem a ver com você, não, porque o seu superego está, ou você está com uma crença nuclear, é quando você fala uma coisa de um jeito que a pessoa entenda sobre o que está acontecendo com ela, ela fala, alguém me entendeu. E daí quando você dá essa estrutura, você tem sanção, você tem possibilidade de falar, vá por aqui. Aqui pode ser bacana. Porque a pessoa sabe que te entendeu. Ela confia na sua expertise, ela confia no seu ser recreativo, ela está te pagando para isso. Então a gente não pode descartar que a psicoterapia não é um lugar de aconselhamento, não, né, apesar de nos Estados Unidos chamar counseling therapy, não quer dizer que você vai dizer para a pessoa o que fazer. Mas você pode ser como um pai que fala, olha, se você colocar o dedo ali, você vai queimar, você vai eletrocutar.
E quando isso vem de uma pessoa que a gente confia, a gente acata. Isso é ação. Próximo, ter boas expectativas e confiança na competência do terapeuta. Tá todo mundo tirando foto? Tá. Você ser confiante no tratamento. Você, e de novo, o foco não é você cliente. Você, terapeuta. Tudo isso aqui é pro terapeuta. É você ter boas expectativas sobre o tratamento. E não é ter fé, não é assim, acreditar que vai dar certo pelo destino. É assim, vou botar minha energia aqui, minha libido, eu vou investir aqui tempo, supervisão, terapia, eu vou pensar esse negócio, vamos olhar para isso. Não quer dizer que você vai ter certeza que vai dar certo, mas você está apostando. E aí você vai ter que ter confiança na sua competência. Você vai ter confiança na formação que você tem. Para que o cliente tenha. Sustentar o limite. O que é sustentar o limite? Sustentar o limite é justamente falar para o paciente, talvez, o que ele nunca tenha falado, ninguém nunca tenha falado. Talvez você fale assim, se você pôr o dedo ali, você vai se eletrocutar. E o cara fala, ninguém nunca me falou isso. Daí você vai na terapia de casal, claro que a esposa já falou. Claro que o marido já falou. Só que não veio de uma pessoa que é competente. Quem é terapeuta de casal sabe. Várias vezes você fala a mesma coisa que o parceiro está falando há anos, e a pessoa fala, agora eu entendi. E a parceira olha assim, tipo, eu estou falando há 20 anos. Por quê? Porque o terapeuta, se nos colocam no lugar de sabedoria, que a gente não deveria estar, vamos usar esse lugar. Minimamente, com muita sabedoria. Ok? Confiança na competência, né, de si mesmo. E autoridade. O que quer dizer ter autoridade? É você construir com o paciente uma história que seja própria de vocês dois. É você ser autor do seu processo de tratamento. Você vai lá, você pensa aquele caso, o paciente pensa junto com você, vocês falam do processo, do que está acontecendo. Isso é importante. Isso já foi muito previsto pela psicanálise, inclusive, né? Próximo, a psicoterapia, ou psicoterapeuta, ele estimula, ele cuida, ele abre espaço para cuidar de emoção e de experiências de catarse. Isso surge lá com Freud, né? Então, é o lugar para a gente desabafar, para a gente deixar de abafar o que estava sendo abafado. Então, a terapia, quem faz sabe, que cumpre uma função de... Essa função é quase um pouco do exercício físico, que você vai e pega peso ali, e aquilo dói, mas é bom depois, você tem que fazer todo dia. É isso, é uma lavagem de alma. Você tá... É importante você sustentar isso. Eu sempre falo para os meus alunos, qual que é o maior erro dos psicólogos? Aqui, inclusive, ó, tem aqui nessa parede, se vocês olharem para a direita, tem aqui, ó, somos profissionais da mente. Não é isso? Psicólogo, psique, mente. Maior erro de todos. O psicólogo, ele é o especialista nas emoções. Nós não somos os especialistas nas ideias. O espaço clínico é o espaço de cuidar das emoções. Isso a gente não está acostumado a fazer e pensar. A gente quer saber qual que é a patologia. Mas ele é neurótico, ele é toque, ele é border. Mas a gente não olha para as emoções, nem nossas, nem do paciente. Isso tem a ver, né, com a catarse, acontece quando a gente acessa emoções intensas. E tem a ver com uma coisa de testemunhar emoções. Vocês estão comigo? Quem já fez terapia, alguma sessão porreta, aquela tensa, você chora, você faz o que você quiser, se dá uma desregulação de raiva, frequentemente o bom terapeuta vai te olhar, tipo assim, eu tô vendo essa emoção. E você vai falar, alguém viu minha emoção. Alguém viu minha tristeza. E isso valida. Por isso que não tem nenhum problema com o chat GPT. Não tem nenhum problema com as inteligências artificiais. Porque eu sei, por essa pesquisa, que não adianta você falar pro robô que você tá chateado. Não tem essa descarga, porque a descarga tem a ver com o ouvido de outro ser humano. Então, essa coisa, porque agora tem o chat GPT que é psicólogo. Balela, não acreditem nisso. Isso pode ser muito bacana para outras coisas. Mas para isso aqui, para catarse, é testemunho. É uma pessoa olho no olho, olhando você em sofrimento. Isso é potente. Próximo. O terapeuta é capaz de identificar-se com o seu paciente, e, portanto, o paciente se identifica com ele, e fornecer algum tipo de modelagem. Modelagem não como modelo, não como superior. Mas o terapeuta é capaz de mostrar, não quero dizer por exemplo, mas eu diria por exemplo de autenticidade, que ele é uma pessoa real. Isso o Roger já prevê. E ao eu ser real como terapeuta, o meu paciente aprende a ser real por modelo. Ele fala,
puxa, se uma pessoa que supostamente é mais experiente que eu, me conta, me mostra que tem desafios também, me mostra que acolhe suas emoções, talvez eu possa acolher também. E a mesma coisa da aceitação positiva e incondicional. Se uma pessoa que é tão superior na cabeça do cliente me aceita minhas partes feias, talvez eu possa aceitar também. Então, por modelagem de cuidado, ele aprende a se cuidar. Que é a função que o Winnicott chama de maternagem, né, o holding. Tem a ver com persuasão verbal, tem a ver com transferência, todos esses conceitos que a gente já está acostumado, né? A psicoterapia é um espaço de aprendizado. Basicamente, o paciente ele precisa aprender alguma coisa sobre a vida. O terapeuta está ciente que a função dele é responder adequadamente às dúvidas do seu terapeuta, do seu cliente. O cliente traz uma coisa, estamos discutindo um caso, e o terapeuta consegue fazer uma elaboração. Ó, já reparou que pode ser que seja isso? O paciente, cara, entendi uma coisa sobre mim. Não que você inventou, que você está dizendo que ele é assim, mas você propôs uma análise, você propôs uma bola e ele cortou. Você falou, cara, é isso. Aprendi uma coisa sobre a vida, aprendi uma coisa sobre mim que eu não sabia. Isso aconteceu hoje comigo na terapia. O meu terapeuta falou uma coisa. Você reparou que toda vez que essa situação, cara, eu aprendi isso porque você falou e é verdade. Eu aprendi o que ele me disse. Aprendi, né? Eu apreendi aquele negócio. Isso é muito importante. Esses são os fatores comuns. Gostaram? Não é muito legal? E aí, vamos ver na prática. Ok? Posso entrar? Perdão. Eu estou me sentindo expulso da minha própria palestra. Na prática, pessoal, o que isso significa para a gente? O que isso significa para vocês? Duas coisas. Primeiro, significa que um esquema suprassumo de terapia é esse. O terapeuta e o paciente estão em uma relação que é, ao mesmo tempo, uma relação de confiança, uma relação de compreensão e uma relação onde uma das partes, na verdade as duas partes, tem alguma expertise. O terapeuta tem expertise de comunicação, não é expertise teórica. Ele é bom de se comunicar com aquela parte do paciente, e o paciente é expert em si mesmo. Ele é expert no seu próprio sofrimento. A partir daí, a gente vai desenvolver um tratamento que parta de uma relação genuína, de uma relação de pertencimento, onde a gente cria, olha que frase da hora isso aqui, a gente cria uma expectativa de sucesso, né, através da explicação de algum tipo de tratamento. Vou explicar mais ou menos o que eu acho que está acontecendo, não explicar dizendo o que é, mas vou propor aqui um framework, vou propor uma infraestrutura para a gente pensar o problema. E o paciente entender isso, entender o que está acontecendo com ele. E também fazer ações específicas, aplicar técnicas, fazer ações de saúde a partir da via específica. Aí vocês têm teoria de um monte para te dar a técnica. Mas, de novo, é uma das vias de cuidado, não são todas. A partir daí, o sintoma diminui, o paciente melhora. Não é chocante? É muito chocante, velho. É muito chocante. Só para vocês saberem, você já sabia que vocês iam querer tirar foto. Esses são todos os fatores. Ok. O que isso muda para a vida do estudante de psicologia? O que isso muda para a sua vida? Que é, agora você sabe onde que você tem que investir o seu dinheiro. Sabe que curso que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Você tem que ir atrás de desenvolver essas habilidades. E não somente saber de cor o DSM. Você entende? Isso muda para vocês que você tem que começar a olhar, presta atenção, alunos, no que eu vou falar. Você tem que começar a prestar atenção na maneira como vocês se comunicam com seus colegas. Você tem que prestar atenção na maneira como você se comunica com o professor. Se você está conectado com as pessoas, se você sabe pedir desculpa, se você sabe tolerar uma frustração, se você sabe tolerar um colega que é diferente, se você sabe tolerar uma pessoa folgada, ou se você perceber se você não está sendo folgado. Essas habilidades de dar conta dessas emoções é o que vai determinar o seu futuro como um bom terapeuta. E aí, pessoal, isso para mim é muito chocante, porque eu espero que vocês estejam saindo daqui como eu estou, como você está, que é assim, pelo amor de Deus, tem que fazer a tarefa de casa para ir atrás de algumas coisas que eu não imaginava que eu tinha que ir atrás como terapeuta. Mas agora vocês sabem o caminho das pedras. E para acompanhar vocês nesse caminho das pedras,
eu tenho um presente para vocês. Não é nada demais, tá? É só um grande suspense. Que é, eu sabia que vocês iam ficar muito interessados, como eu fiquei, porque realmente é um tema muito interessante. Então, no meu Instagram, no link da bio, eu preparei um resumo dessa palestra. Com tudo, ok? Tudo que eu trouxe para vocês está aqui. Ok? Não é um artigo científico nem nada, não tem esse caráter. É resuminho de aula. Ok? Espero que vocês saiam daqui sabendo agora o que fazer. Quero agradecer muito a parceria de vocês. Queria ouvir, gostaram? Rolou para vocês? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.